Muito obrigado, meu amigo Fausto, reverendo Fausto, pastora Roberta, presbítera Isabela, amém? Aos todos os meus amigos, aos irmãos, aos chegados, alunos, tenho alunos aqui hoje, estou de olho neles, tomando café enquanto eu estou pregando aqui, mas amém, né? Uma alegria estar aqui com vocês novamente, nessa casa nova, casa que eu presenciei Deus preparar para cada um de vocês, e eu tenho certeza que é um tempo novo que já foi liberado, amém? E eu sei que esse mês de agosto ele tem sido um mês profético. Lá em Balneário, o pastor lançou uma palavra que está sendo rema na minha vida, na vida da minha esposa, na minha casa, na igreja, que agosto seria o mês da preparação, e é algo que eu estou vivendo pessoalmente, que setembro seria o mês da colheita, estou crendo nisso, amém? E outubro, o mês de celebração. Eu tenho certeza que essa unção é derramada sobre a vida de cada um de vocês hoje, amém? Tome posse disso. Nós estamos aí nessa campanha Resposta de Deus. E se tem uma coisa que crente sabe fazer, é buscar a resposta de Deus. Amém? Eu estava algumas semanas atrás no monte, algo até de certa forma incomum para mim, mas buscando uma resposta de Deus para algumas questões, alguns anseios, algumas inquietações, algumas crises. Eu lembro que naquela manhã ali eu passei um bom tempo com Cristo, orando e meditando na palavra e bicando as profecias, né? Quem nunca foi no bonde e bicar a profecia do outro? E ali eu fiquei ouvindo era bem na época dos Gideões, aí pensa, monte em Balneário Camboriú, em época de Gideões o negócio é agitado, é tremendo. E ali ouvindo uns pastores de São Paulo falando e ministrando, ministrando no outro, ministrando, e Deus foi falando comigo. E aí, de repente, um se levanta e chama o irmão, vem cá, e eu, né? Já que estou aqui, estou na chuva para se molhar, e oraram comigo, e profetizaram. E daquela manhã de busca, e eu lembro que eu falava assim, Deus, tira de mim essa angústia, esse anseio, essa crise. E hoje eu ministrando aqui, eu vejo que aquilo que foi ministrado naquela manhã está se cumprindo na minha vida hoje. Então o que eu vou ministrar aqui é algo que Deus não só falou comigo, não só uma resposta, mas é uma resposta que Ele trouxe e já está agindo com ela sobre a minha vida, amém? Então abra o seu coração, porque nós vamos manejar a palavra do Senhor, e eu sei que a presença de Cristo, o poder de Cristo, Ele se manifestará no nosso meio, amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 14, no verso 14 em diante, nós vamos passear aí nesse capítulo, nesse meio capítulo aí para frente até quase o fim dele. Mateus 14, do verso 14 em diante. Vou botar meu relógio aqui porque eu não vou dar aula, então eu preciso ser mais objetivo. Vamos lá. Mateus 14, verso 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O próximo verso, Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém? Até aí por enquanto. Esse capítulo ele conta uma história, alguns versos atrás, de que Jesus havia recebido a notícia, chegou fresquinha para ele, a notícia de que João Batista, o seu primo, havia sido assassinado.
contaram-lhe toda a história, a conspiração, e Herodes, e cortaram-lhe a cabeça, zombaram, né, do último profeta, de uma dispensação, né, de um modelo de aliança. Aquilo ali mexeu muito com Jesus, aquilo ali mexeu profundamente, não só pelo parentesco terreno, mas pela questão, né, pelo parentesco divino. Ele era a voz, né, que clamava do deserto e preparava o caminho do Senhor. Ele era o profeta mais importante, o profeta que viu a Cristo, que batizou a Cristo, que viu o Espírito descer sobre Cristo. Então, aquele momento, ele trouxe muita tristeza para Jesus. E aí o verso 13 diz, né, que ele, ouvindo isso, ele se retirou para um lugar deserto e apartado, com certeza de luto, com certeza entristecido, com certeza, né, ele se retirou para buscar em Deus algumas respostas. Nós mesmos, né, sabemos que o Senhor Jesus, depois ele se afastou para clamar por ele, porque ele sabia, né, poxa, João Batista já morreu, eu sou o próximo. Eu sou o próximo a ser assassinado, a ter o julgamento, a perder a vida, a cumprir o propósito. E aquele era o propósito de João Batista, e Jesus conhecia o dele, porque Jesus conhecia a palavra. Então ele, com toda a justiça, com todo o merecimento, ele se retirou para ter um momento de luto. Aqui não diz, mas os discípulos foram com ele, e os discípulos também estavam intimamente envolvidos também, né, não só pela questão de parentesco com Cristo, ou por causa do profeta, mas João Batista era o ex-pastor, foi o primeiro pastor de muitos dos discípulos. Alguns dos apóstolos eram discípulos, né, cresceram ali na fé, creram em Cristo através de João Batista, e João Batista disse, olha ali o Cristo, sabe, saiam debaixo da minha liderança e sigam-no, porque o propósito de vocês é com eles, com ele agora. Então, alguns dos discípulos estavam também profundamente tristes, amargurados, angustiados. E esse momento de cura era necessário, esse momento de luto. Era mais do que merecido, mais do que justificado. Mas a Bíblia, ela conta que isso acabou não acontecendo. Porque Jesus, né, quando ele saiu para esse lugar deserto, o povo ficou sabendo, correu ali no WhatsApp, né, da Palestina, nem não sei como é que funcionava, mas correu a história, e correu muito bem, porque juntou-se uma multidão, né, por todas as cidades aos redores ali, desse deserto, as pessoas passaram a seguir Jesus, e não deixou ele ter esse tempo de choro, de luto, de jejum, de oração. Mas Jesus, então, ele viu essa grande multidão, eram milhares e milhares de pessoas. E aí uma coisa muito interessante aconteceu com ele. Ele foi possuído de íntima compaixão. Amém? Eu tenho certeza que fisicamente e mentalmente ele não tinha condições nenhuma de expressar afeição, ou de dar atenção ou suporte algum. Mas de repente ele é movido por íntima compaixão, e eu tenho certeza que isso só pôde ser movido através do Espírito Santo, que falou mais forte, disse, sei que está triste, sei que está doendo, eu sei que a crise é grande, mas há uma multidão desesperada, há uma multidão clamando por respostas, por favor, por milagres. E a Bíblia diz, né, que debaixo dessa íntima compaixão, Jesus curou os seus enfermos. Talvez milhares ali, né,
daqueles milhares, talvez 10%, 20, 30, eu não sei, todos eles foram curados, todos eles foram supridos. E isso foi maravilhoso, porque o propósito de Deus se cumpriu em meio à dor e trouxe refrigério e trouxe alegria. E eu creio que não só houve cura ali, mas também salvação, amém? Não, realmente é o profeta, realmente é o Filho de Deus, realmente é um ungido, realmente é o enviado, é aquele que João Batista já vinha anunciando com certa rigidez, é esse daí, porque me curou, eu creio sim. E talvez aqueles milhares e milhares, né, se converteram ali naquele momento. Então houve um tempo de salvação e de cura. E a Bíblia avança no verso 15 em diante, se você puder acompanhar comigo. Mas sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Jesus, o lugar é deserto, a hora avançada, já vai anoitecer, despede a multidão para que voltem para suas casas, vão pelas aldeias e comprem comida para si. Nada mais do que justo, amém? Foram curados, foram salvos, né? Foram linkados à eternidade. A situação deles havia sido resolvida. E provavelmente os discípulos, né, disseram: Jesus, o Senhor já fez mais que o bastante. Né? Não era dia do Senhor atender. Hoje é dia de luto. Hoje é dia de respeitar os limites. O Senhor já fez demais. Vamos voltar, Jesus, ao nosso retiro, às nossas orações. Vamos voltar ali ao nosso esconderijo, só a gente. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que eles vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Jesus, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Senhor, o Senhor já fez muito. E que coisa maravilhosa o Senhor fez. Mas o pão e o peixe que a gente tem é pouco. E a gente está afastado no deserto, a gente está num lugar escondido. Isso é nosso. Aqui eu vejo que Jesus estava começando a repartir. Né? A gente sabe que uma unção de repartir de abundância estava prestes a descer. E aí ela começou a conversar com os alunos para que se apresentassem. E tinha uma aluna lá que tremia e não conseguia falar. Aí você pensa naturalmente assim: poxa, quer ser mestre, quer ser professora nas escolas bíblicas, mas tem medo de falar? Né? Humanamente é impossível. Não, sai fora, vai embora. Né? Não presta. Mas em 2004... na primeira escola de mestres, eu decidi, poxa, meu recurso é pouco. Eu vou fazer essa escola de mestre, não porque eu quero dar aula, eu sou incapaz de dar aula. Eu tinha pânico de falar em público. Eu tinha pavor, eu tinha medo, muita dificuldade. Eu não gostava, eu tinha... talvez a realidade de alguns aqui, e eu estava na faculdade, então era uma tortura para mim isso. Então, quando apareceu a oportunidade da escola de mestres, eu já era um líder de célula, um líder de GR, e de forma precária eu tentava ministrar para os membros da célula, e eu enxerguei ali uma oportunidade. Vou fazer essa escola de mestres para poder melhorar na eloquência e aprender um pouco mais, mas não para dar aula, não para servir, mas para mim, era para mim aquilo. E no meio da escola de mestres, ali, um mês e meio passado, a pastora, líder do ministério, liga na minha casa, ligou no meu telefone celular e disse: olha, tem uma escola de líderes iniciando e eu quero que você assuma essa turma. E a escola de líderes, na época, durava 1 ano. E eu disse: não, eu não tenho condições.
eu não tenho coragem, eu não tenho preparo, eu não tenho esse dom. Aí ela me falou assim, mas o pouco que você tem é suficiente. Me deu uma resposta, ainda essa tarde. Eu lembro que eu atendi o telefonema no banheiro, e no banheiro eu fiquei, e me ajoelhei, e orei, e eu disse, Deus, eu não tenho condições, né? Mas o Espírito Santo moveu em mim. E o pouco de coragem que eu tinha, o pouco de entendimento que eu tinha, o mínimo dom, o recurso que eu tinha, eu disse, tá bom, Deus, é o que eu tenho, né? Eu mais não tenho do que tenho, então toma, né? Por sua conta e risco. Liguei para a pastora e disse, tá, eu aceito. E antes disso, eu estava fazendo faculdade, eu estava prestes a me formar, e para ingressar na escola de mestres, a turma era na quarta-feira. E quarta-feira eu tinha aula na faculdade. Eu tinha 2 matérias na faculdade na quarta-feira. Eu estudava na Univale. E aí eu matei aula aquele dia para ir na escola da igreja. E ali eu já decidi, não, eu não vou fazer. Porque não tenho condições, né? Eu estou me formando, estou namorando, eu só vou me casar depois que me formar. Estou fazendo TCC. É tudo uma loucura. Naquela noite, daquela primeira aula, o Senhor moveu em espírito dentro de mim. E ali eu fiz uma primeira semeadura. Eu tranquei a minha faculdade para fazer a escola de mestres. Eu tranquei a universidade para fazer uma escolinha da igreja. 1 mês e meio depois, sem preparo, né, quase que numa irresponsabilidade espiritual, eu assumi a escola de líderes. Lembra que eu tinha pânico de falar. 2004, eu assumi a primeira escola de líderes, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. 15 anos depois, eu sou pastor do Ministério de Ensino. 15 anos depois, hoje, nas escolas, entre domingo passado e segunda, estão matriculadas mais de 470 pessoas. Sabe aquela coisa do pouco recurso que você tem e você quer guardar para você? E Deus diz, traz para mim. Traz para mim. Eu semeei um semestre da minha faculdade, 1 ano depois de ter me formei, tudo certinho. 1 ano depois eu ganhei uma faculdade de teologia. Os diretores da faculdade de teologia vieram, me ofereceram. Eu cursei, sem custo nenhum, me formei em teologia, porque eu entendo que aquele pouco recurso, ele se tornou uma abundância. E qual foi o resultado? Traga para mim um pouquinho. A minha oferta é pouca, o meu dom é pequeno, eu não tenho coragem, a minha casa é feia, eu não sei falar como a minha líder, ou como o meu líder, ou como o meu parceiro. Eu acho que eu não tenho, não importa, amém? Mova-se no Espírito e entrega para Jesus. Sabe o resultado disso? Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e Jesus, erguendo os olhos aos céus, Deus, olha, milhares de pessoas. Só temos 5 pães e 2 peixes. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não responder, eles vão embora com fome. Mas se o Senhor fizer, eles vão curados, eles vão transformados, salvos, e vão de barriga cheia glorificando o teu nome pelo caminho. Jesus sabia para onde correr. Jesus também só tinha pouco recurso e disse, olha, Deus. E os abençoou, e partindo os pães, ele devolveu aos discípulos, ele deu aos discípulos os 5 pães e os 2 peixes. Quando Jesus orou e abençoou, e ele voltou com a mesma quantidade de pães e peixes, e entregou aos discípulos e disse, o milagre vai ser feito através
de vocês. O milagre vai ser feito através do seu recurso. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu espero que um dia nós possamos nos reunir na Jerusalém Celestial e o Senhor vai ligar o Netflix espiritual e vai nos mostrar essa cena. E os discípulos deu à multidão, e comeram todos, e saciaram, comeram até não aguentar mais, e levantaram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres, porém quase 5.000 também, e criança, mais umas 5.000 por baixo. 15.000 pessoas comeram e comeram muito, e sobrou muito, porque alguns discípulos de Cristo entregaram o pouco recurso que tinham nas mãos da igreja para servir a noiva de Cristo, para saciar a necessidade, para ser a resposta daquele povo. Jesus já havia respondido com cura, com salvação, mas Jesus disse, é hora de ensinar aos meus discípulos que eles são a resposta de Deus para a igreja. Eu ainda tenho vergonha de ministrar. Eu só não tenho pavor, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Mas o pouco recurso que eu e a minha esposa temos, nós conseguimos alimentar quase 500 pessoas com a palavra de Deus toda semana. Não é nosso, mas o pouco recurso entregue ao Senhor, ele se multiplica de uma forma extraordinária. Como é que os pães e os peixes se multiplicaram? Eu não sei. Porque atomicamente, fora da realidade, né, algo impossível à natureza aconteceu. A ciência diz que a natureza ela nada cria, mas ela transforma. Mas o Deus é o Deus que cria, amém? E na mão daqueles apóstolos que estavam incrédulos naquele momento, houve criação na mão deles. E comeram, e eu creio que se tivesse 20.000, comeriam 20, 30.000 e 50.000. Porque se moveram debaixo da direção do Espírito. E o pouquinho que tinham foi suficiente para que a glória do Senhor se manifestasse na vida de todo mundo. Vocês estão entendendo? O Cristo é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo. Nós somos servos tanto quanto aqueles discípulos. O pouco recurso ainda está nas nossas mãos. O Espírito Santo que move em compaixão está aqui. O que te impede de ser a resposta de Deus na vida de muitos? O que te impede de curar, de salvar, de transformar, de trazer, e trazer o teu recurso, e trazer o teu pão, trazer o teu dom, e alugar o próximo galpão, e o outro, e encher e saciar a muitos? O que te impede? Em primeiro lugar, mover-se em compaixão. Segundo lugar, entregar o pouco recurso a Deus, amém? Mas a história continua. E aí que vem a parte boa. O verso a seguir, se você me acompanhar, eu até já me perdi o número aqui. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Olha só. Jesus curou todo mundo, salvou todo mundo. Por meio dos discípulos alimentou todo mundo e disse, discípulos, deixa comigo, vão para o barco, atravessem o rio e vão para outra margem, vão para outra cidade, enquanto eu, sozinho, vou despedir um por um. Uma dezena de milhares, uma dezena e meia de milhares de pessoas, e o Senhor ali, triste, de luto, com dor, despediu um por um. Por quê?
porque ainda estava movido debaixo do Espírito, amém? E despedida a multidão, subiu ao monte para dormir. Não. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Jesus, depois de tudo isso, ainda encontrou forças para orar. Deus, eu me movi no Espírito. Com pouco recurso, o Senhor foi glorificado no meio do povo. E o teu reino foi expandido de forma sobrenatural. Estou cansado, estou louco para dormir, quero chorar um pouco. Mas eu vou fazer aquilo que arde no meu coração. Eu vou orar. E Jesus se pôs a orar ali. E os discípulos a navegar. E os discípulos navegando, o barco já estava no meio do mar. E açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ou seja, saíram de tarde, navegaram por horas e horas, deviam estar longe da margem. De madrugada, o barco começou a ser açoitado por ventos fortes. Havia um perigo iminente de morte sobre a vida daqueles discípulos. Havia temor, havia terror. E eu penso que durante aquelas horas de navegação, os discípulos devem ter conversado entre si. Poxa, como Deus é maravilhoso, como Jesus, o Filho de Deus, é extraordinário, de luto, cansado, triste. Fez tantos milagres, ainda nos ensinou a fazer milagre, nos ensinou a sermos a resposta para a igreja. Ah, não, daqui para frente eu vou mandar que o céu se abra, eu vou mandar a montanha sair daqui para lá. Eles deviam estar empolgados, com a barriga cheia. Se tivesse vinho, devia ter tomado todo o vinho dentro do barco, devia ter alegria. Mas, de repente, um perigo, uma iminência de morte, uma tragédia, uma grande angústia acometeu sobre os discípulos. E eles começaram a gritar e começaram a clamar, e com toda a força, e o medo lhes envolveu. Talvez alguns disseram, pronto, vimos a glória de Deus e vamos morrer. Mas isso é uma realidade da nossa vida. Quantos de nós, servos do Altíssimo, que somos a resposta de Deus para a igreja, para os necessitados, que andamos com Cristo, que recebemos os seus ensinamentos, de vez em quando nos apegamos às angústias, às crises, às tempestades, às notícias devastadoras, às ruínas financeiras, e dizemos a nós mesmos, já vi tanto Deus fazer na vida dos outros, mas agora eu vou morrer. Estou na iminência da morte. E o pior de tudo, o Senhor não está no barco conosco. Ele está lá longe. Eu já estou com tanto medo que eu não consigo me concentrar. Eu já perdi a fé. Eu já perdi a esperança. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus estava longe, sim, e muito longe. E Jesus orando, ele ouve a voz de Deus. Porque Jesus não era que nem o super-homem, que o super-homem, as pessoas gritam e ele ouve, né? Quem assistiu os filmes aí. Jesus ouviu a voz de Deus na oração. Os teus discípulos estão em perigo. E Jesus disse, tá bom, estou cansado, estou triste, estou de luto. Eu ia dar uma dormidinha depois da oração, porque eu estou precisando. E até comer um pouquinho, mas eu vou lá salvar o meu povo. Eu vou lá salvar o meu servo. Eu vou lá salvar os meus amados. E Jesus, de novo, ele mexe com a estrutura da natureza. E algo sobrenatural acontece. E ele anda por cima das águas. E por cima das águas ele diz, tem bom ânimo, não temas. Quantas vezes na tempestade
O dia que eu subi o monte, em angústia, eu ouvi Jesus dizendo, tem bom ânimo. Mas como bom ânimo, Jesus? Se eu vou descer e a tempestade está ali, não temas, tem bom ânimo. Então, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Antes, os discípulos viram Jesus andando sobre o mar e disseram, é um fantasma. Viram Jesus caminhando e disseram, é o capeta, é o diabo. Estou morrendo, a morte está vindo me pegar. Estou morrendo, é um fantasma, é a opressão, é o inferno que está me engolindo. Mas era Jesus que estava vindo. Porque já haviam perdido a fé, já haviam perdido a esperança, já haviam perdido ali o sentido da vida. O clamor era só de desespero. Jesus dizendo, não temas. Eu sei que para alguns Jesus está dizendo hoje, não temas. E você talvez pense, é um fantasma? É o homem que está dizendo, é mentira. E Jesus diz, não temas, és meu servo. Tem se movido pelo Espírito nessa tua caminhada? Tem você entregue o pouco recurso, seja material, seja imaterial, seja mental, seja espiritual, você tem entregue nas minhas mãos? Não temas, eu vou ir te salvar. E você conhece a história. E Pedro foi, desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte. Sabe, no meio da crise que você ora, aí já ora todo dia, e jejua no jejum, e desjejua, e já abre outro jejum, e ora de novo, e ora com 2. E Jesus, você sabe que Deus está perto de você, mas você está afundando. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Senhor, me responde. Mas não somente fala comigo, me responde com uma ação, me salva. Age com firmeza aqui. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Refazendo essa frase, Pedro, você estava em crise. Enquanto vocês saíram para ir para outra cidade, eu fiquei orando. E vocês devem ter conversado, e se regozijado, e ensoberbecido, e com a barriga cheia, mas eu fiquei orando. E eu vejo que você tem pouca fé. Pedro, você duvidou porque você tem pouca fé. E aqui eu quero falar de 2 coisas. Enquanto eles estavam no barco, Jesus estava orando. Algo que eu aprendi na minha vida pessoal, e não na escola, e é isso, não, mas no dia a dia, na prova real, é a oração. Eu tenho certeza que Jesus ele estava orando, não só por si mesmo, mas ele estava orando pela multidão, pelos que creram, pelos que não creram, pelos discípulos. A Bíblia diz lá em Mateus 6, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus. E você já experimentou orar o Pai Nosso? E quando você vai orar, e você diz assim, eu tenho que orar o Pai Nosso. Pai Nosso. Esses dias eu estava orando e eu falei, Pai Nosso. Aí eu olhei para o lado, não tinha ninguém do outro lado. Eu falei, Deus, mas é muito esquisita essa oração. Eu estou sozinho, eu estou no meu lugar secreto, e o Senhor me manda dizer, Pai Nosso. Mas aí o Senhor falou comigo, você está sozinho, mas você tem me apresentado um par de gente. Você tem me apresentado uma multidão de pessoas. E aí eu entendi. Quando eu oro a Deus, eu levo a minha esposa comigo. Eu levo meu filho.
Eu levo os meus amigos, eu levo os meus chegados, eu levo os meus queridos, e eu digo: Pai, estou aqui sozinho pessoalmente, mas eu levo a oração dos que estão comigo. Você já percebeu que a íntima compaixão do Espírito foi para a coletividade? E que o pão dos apóstolos não é meu, não, é para a coletividade? E que a oração que Jesus ensina, ela não pode ser egoísta, ela é para a coletividade. Meu Pai, eu oro por aqueles que são teus, porque o Senhor é o nosso Pai. Por isso eu oro por eles. E eu sei que muitos oram por mim, enquanto oram por si. E essa oração do Pai Nosso, ela mudou a história da minha vida, porque hoje eu oro e digo: Pai, nós estamos aqui, juntando-nos à nossa fé. Nós somos teus filhos, as nossas necessidades. E Jesus diz: esse milagre eu fiz porque eu estava buscando em Deus, para mim e para vocês. Pai, os meninos estão lá no rio, e Satanás preparou uma cilada para eles. Eu oro, Senhor, para que eles não morram. Muito pelo contrário, eu oro para que nessa crise financeira, para que dessa doença, para que dessa angústia, um grande milagre possa surgir no meio deles. E Jesus termina de orar, e ele recebe a resposta de Deus e vai salvar. Ele vai ser a resposta para os servos de Deus. E diz Pedro: eu parei o vento. Eu modifiquei o estado da matéria, porque eu estava com o Pai agora. E Ele se moveu por nós, porque Ele é o nosso Pai. Mas Pedro, você viu que você estava afundando? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Duvidastes porque tem pouca fé. Pedro, como é que vem a fé? Igreja Embaixada, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pedro, você precisa aprender mais de mim, que sou o verbo vivo. Pedro, você precisa aprender mais da palavra que o meu Pai deixou, e que eu falei, e que os meus profetas deixaram acerca de mim, que o Espírito Santo inspirou. Pedro, vem aqui no barco. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. 4 coisas eu vejo aqui nesse texto que trazem a resposta de Deus. Primeira coisa: independente do meu estado mental, independente das minhas emoções, independente do meu estado físico, eu sempre tenho que sujeitar à vontade do Espírito. E movido de íntima compaixão, o Senhor curou, o Senhor salvou. Independente se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, o meu recurso, seja material ou não, seja ele qual for, Jesus, é seu. Eu gosto demais disso aqui, mas é seu. E isso faz com que o reino expanda, que a igreja seja abençoada, e eu também, porque tinha pão só para mim. Passou a ter pão para todo mundo, e sobrou para todo mundo, e sobrou para mim também. Não tenha medo de servir. Pastor, eu tenho oferta para a igreja. Pastor, eu tenho um dom. Pastor, eu tenho vontade. Pastor, deixa eu ajudar. Pastor, deixa eu fazer isso. Pastor, deixa eu ir com as crianças. Pastor, eu quero dar aula. Pastor, eu quero construir. Mas eu só tenho um pincel. O meu dinheiro é pouco. Eu tenho mais medo do que coragem. Entrega na mão de Deus, amém? E uma multidão vai ser abençoada. A terceira coisa, ore. Ore todos os dias. Está cansado, ore.
Está de luto, ore. Está feliz, ore. Está exaltado, ore. Pecou, ore. Está em santidade, dê uns tapas na tua cara e vai orar. E fala: Deus, eu oro por mim, e pelo meu irmão, e pela minha irmã, e pelo meu pastor, e o pastor Márcio que está lá, e pelos meus amigos, aqueles que eu não gosto muito. Eu oro porque o Senhor é o nosso Pai. Amém? E tenha fé. Ouça a palavra que o pastor prega. Preste atenção. Gaste-se com a palavra do Senhor. Cristo é o verbo que se fez carne. É o verbo vivo. Quando eu abro a palavra, Cristo fala comigo. Eu fui lá no monte, eu biquei a conversa, eu biquei a palavra. E eu fui abençoado. Eu queria que você se colocasse de pé. Mas não terminou por aí. Mateus 14:33. O último verso dessa história. Então aproximaram-se os que estavam no barco. Jesus acalmou a tempestade, veio com Pedro, andaram sobre as águas, era fantasma, mas não era, parecia o capeta, mas não era, mas era Deus. Amém? Coisa maravilhosa. Terminou a crise. E adoraram dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe qual é o fim de tudo isso? Depois que você se move no Espírito, depois que você entrega o teu recurso e abençoa a noiva de Cristo, depois quando Cristo vem e te salva da enfermidade, da ruína, da tristeza, do ataque, depois quando Jesus ele te ensina que você deve ter uma vida de devoção, mas uma devoção por si e pelos que são teus, pelos que estão ao teu lado, pelos que servem contigo. E quando ele diz que você tem que crescer em fé dia a dia, para que você possa andar sobre as águas, quando tudo isso acontece, a questão principal se revela. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas isso não é para glorificar o homem. No final de tudo, quando Jesus entrou no barco, eles começaram a cantar e disseram: glorificamos a Deus, glorificamos a Cristo, este é o Filho de Deus. Tudo isso serve para, no final, glorificar a Cristo. Desde o luto até o medo da morte, no final, o Senhor é adorado pelo que Ele fez por nossas vidas, pelo que Ele fez nas nossas vidas, pelo que Ele nos ensinou a repartir, a distribuir, a manifestar sobre a terra. E Deus vem agindo desde a cabeça cortada de João Batista. E o profeta, ele é glorificado quando ele é perseguido. E até o final, em que a tempestade acalmou, o Senhor foi glorificado de ponta a ponta. Todas as coisas cooperam para o bem, mas no final todas as coisas glorificam a Deus. Então a dificuldade que você está passando hoje, o Senhor ele te trouxe ferramentas nessa noite para que você possa ter a resposta dele. Mas depois de vivido a resposta, o Senhor será glorificado. Aquela crise financeira foi Deus. Aquela doença foi Deus na vida dele. Mudou, transformou a matéria, foi Deus. Multiplicou, enriqueceu, abençoou. Hoje eu estou ministrando aqui debaixo da glória de Deus, porque a minha glória é de pavor e pânico, mas a glória de Deus é de abençoar multidões, e um e outro e outro e outro. Mas isso é disponível para você que se move em espírito, que entrega o teu pouco recurso, que ora, que se entrega a Deus
lugar secreto por você. Diz: Pai nosso, Pai do meu irmão, Pai do meu amigo, Pai do diácono, Pai do meu pastor, nosso Pai, nos abençoe. E quando você se alimenta dessa palavra, hoje eu não vou nem comer, vou fazer 3 dias de jejum, porque essa palavra, porque esse alimento é demais para mim. E aí o Senhor se manifesta na sua vida, de glória em glória, para a honra e glória dEle. Amém? Eu gostaria que o grupo de louvor cantasse uma adoração, e eu quero orar por vocês. Porque o fim de tudo é adorar a Deus, amém? Tudo tem que culminar nisso, em adoração a Cristo. A minha alegria, a minha tristeza, o meu luto, a minha abundância, a minha falta, serve para glorificar a Cristo. A minha saúde ou a doença, o medo ou a alegria, serve para glorificar a Cristo. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Enquanto não tiver justiça, enquanto não tiver paz, enquanto não tiver alegria, busque o Rei, busque ao seu reino, mova-se como súdito desse reino, pois em tempo oportuno a glória do Senhor se manifestará sobre a sua vida e sobre a vida de muitos. Pai, aqui está a tua igreja nessa noite, Igreja Embaixada, Pai, de Florianópolis. Ela é composta de servas e servos, meninos e meninas, jovens, novos, velhos, pessoas que já foram salvas, curadas, pessoas que te amam de todo o coração, mas todos aqui estão buscando uma resposta do Senhor. E hoje o Senhor tem trazido ensinamento, hoje o Senhor tem trazido direção, hoje o Senhor tem trazido ferramentas espirituais. Hoje o Senhor, meu Pai, tem levado a andar sobre as águas, Senhor. Mas eu tenho certeza, meu Pai, porque isso é movido no Espírito dentro de mim. E eu digo isso por fé, eu digo isso confiando em quem é o Senhor. Que cada um deles, meu Pai, glorificará o Teu nome nos próximos dias e nas próximas semanas. Porque o que parecia ser uma crise, meu Pai, se tornou bonança e abundância e glorificação do Teu santo nome no meio da Tua igreja e fora dela. Eis aqui o Teu povo, meu Pai. Usa-os, muda-os, meu Pai. Leve-os a ter sede e fome de justiça. Mova-os, Pai, em íntima compaixão. Ajude o Senhor. Confronte-os para que possam entregar os dons, seus recursos, as suas emoções, os seus anseios, aquilo que eles têm, seja pouco ou muito, que entregue nas Tuas mãos, Senhor. Mova-os para que orem por si e por muitos, porque o Senhor é Senhor de muitos, porque o Senhor é o nosso Pai, Senhor. Leve-os, meu Pai, a serem adestrados na Tua palavra, para que cresçam de fé em fé, de glória em glória, e o Teu nome seja manifesto e glorificado pela vida deles, meu Pai. Quero que você coloque a mão no seu coração. Pai, eis aqui a Tua igreja. Senhor Jesus, que nos deu vida e vida em abundância. Eu te peço, Pai, que o Senhor os ensine como ensinou aqueles servos. Peço-te, meu Pai, que o Senhor adestre-os como adestrou aqueles apóstolos. Que o Senhor se manifeste, meu Pai, em abundância, como fez para com eles. Que o Senhor, meu Pai, remova toda crise, toda tempestade. E que no fim, meu Pai, que nos próximos dias e semanas eles possam glorificar o Teu nome, Senhor, com atitudes, com ações, com honras, porque as pessoas dirão: foi o Senhor que abençoou. Eu te peço, Pai, que o Senhor não somente lhe supra as necessidades, mas conceda-lhe em glória os desejos do coração, e muitos se acheguem a Ti, porque verão sobre eles o Teu favor, a
tua justiça e a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Pastor, vem despedir a tua igreja. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém.